Na live de hoje eu conversei com as Gabis, as duas Gabrielas, sobre os erros mais comuns da uso capião e os detalhes da advocacia extrajudicial. Antes disso, dá uma mão pro canal aí, te inscreve no canal e curte essa live para a gente poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? E aí, gurias, o que vamos conversar hoje pela manhã? Ei, a gente resolveu trazer o tema, né, de os 3 erros mais cometidos na uso capião extrajudicial. E a gente costuma falar que é muito mais fácil aprender com os erros dos outros, né? Então, trazendo os erros, as pessoas já começam a despertar exatamente sobre o que é que elas não devem fazer, até porque, obviamente, cada erro cometido atrasa muito o alcance do objetivo do seu cliente, né? E uso capião, especificamente, né? Eu acho que todas as vezes que eu vi aqui foi para falar de uso capião. Acho que não, na nossa última live não foi de uso capião, não. Mas é um tema muito recorrente e óbvio, né? Que é um tema incrível para quem atua, para advocacia, para quem atua no direito imobiliário. É um tema que é um assunto que traz grandes possibilidades de uma excelente remuneração para o advogado e com uma possibilidade de atuação ainda muito grande em todo o território nacional, mas que a gente ainda encontra muitos desafios por ser um procedimento muito novo. Então, se o provimento foi feito aí no final de 2017, a gente está ali caminhando para os 5 anos de provimento, ainda é um procedimento novo. Em muitas comarcas do interior, esse procedimento ainda não foi feito pelos registros de imóveis por lá. Então, a gente precisa realmente falar sobre erros para preparar as pessoas para lidar com esse assunto, que eu acho que é um dos mais pedidos aí, né? Um dos mais requisitados quando a gente fala sobre direito imobiliário extrajudicial, né? Exato. Aliás, tem os erros de vários lados aqui, né? Tem o erro, claro, que o advogado comete, que o tabelião comete, que o registrador comete. E também tem o erro do cliente, aquele que não mostra todos os documentos e depois, lá pelo meio do procedimento, esqueci de falar tal coisa, né? Que também compromete o sistema todo, né? Exatamente. Exato. E foi bom até o senhor ter começado trazendo um erro, né? Antes de adentrar exatamente o cartório, porque é importante trazermos esse viés para os advogados, né? Um erro que eu vejo, por exemplo, antes de adentrar a questão cartorária, pensando na uso capião extrajudicial, ele existe a partir da confecção do contrato de honorários. Por quê? Porque muitas vezes, obviamente, né, o advogado ele está simplesmente ali querendo pegar o cliente, e eu entendo porque os advogados têm que pagar boleto, né? Todo mundo tem que pagar boleto, então fica naquela pressa, naquela ansiedade, e acaba cometendo, na minha opinião, um erro que tem sido cada vez mais comum, que é exatamente confeccionar o contrato de honorários, não prevendo já a possibilidade de, restando infrutífero o pedido de uso capião extrajudicial, a necessidade do ingresso da uso capião judicial, inclusive já com a previsão do valor. Então, para os advogados que estão ouvindo a gente, quando vocês receberem um cliente e o cliente for assinar o contrato de honorários, lembra sempre de colocar lá no seu contrato o valor que você vai estar cobrando para o serviço extrajudicial, para você conseguir o deferimento do pedido da uso capião extrajudicial, mas caso aquele pedido ele não seja deferido, caso reste frutífera, caso reste impossível registro, aí o que é que você vai fazer? Você vai estar ingressando com a ação judicial e já vai estar ali estabelecendo, por exemplo, o seu valor, ou já prevendo que vai ser cobrado um valor lá na frente e tal. Por que isso? Porque são procedimentos completamente diferentes e, de acordo com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o tempo médio de duração de um processo em primeiro grau é em torno de 4 a 5 anos em nível nacional. Então, imagine que se você cobrar somente pela uso capião extrajudicial e depois você precisar se deparar ali com um procedimento judicial que pode demorar 4, 5, 6, 10 anos, né? Ou até mais. Até mais. Isso é boa, é bem pensado, né? Bem pensado essa questão dos honorários. É sempre um problema precificar, né? Se eu botar aqui na live, quem sabe precificar, já começa, a choradeira começa na hora. Quanto cobrar, né, Gabis? Quanto cobrar? Como é difícil para a pessoa achar, porque eu observo por mim que sou professor, então como registrador não posso falar como cobrar, porque
sigo tabela, né? Mas como professor eu aprendi a cobrar depois que eu fiquei mais conhecido e mais experiente. Acho que essa máxima também se aplica um pouco à advocacia, porque à medida que você vai crescendo na profissão, tudo tem um tempo na vida, né? A gente consegue melhorar e ter mais segurança na precificação, né? Exatamente. Precificação é um desafio, né? Sempre. Eu digo que minha chave na advocacia virou quando eu aprendi a precificar corretamente meus serviços. Porque a gente... O que acontece, né? Falando enquanto advogada, aqui estou em minoria hoje, né? Mas falando enquanto advogada... Mas você sabe que meu coração palpita a vida toda pela advocacia. Foram 7 anos advogando, 5 anos como delegatária. Então, assim, meu corpo está no meio do caminho ainda. Exatamente, mas assim, a precificação, o que a gente faz? A gente sai da faculdade, a gente não aprende absolutamente nada, nada de administração, a gente aprende mal ali o direito material que a gente precisa. E quando a gente vai para a prática, o que a gente costuma fazer? Oi, colega, quanto é que você cobra? Quanto é que o mercado cobra para tal coisa? E a gente não pode comparar nosso preço com o preço do mercado, né? Afinal de contas, eu que tenho 14 anos de experiência no mercado, 11 enquanto advogada, já fiz pós-graduação, já fiz N cursos de especialização, já tenho uma bagagem de experiência na área. O que eu vou cobrar vai ser diferente do que uma pessoa que acabou de se formar vai cobrar. Eu tenho um escritório físico, com estrutura física, com equipe, com sistema, com software, com isso que eu tenho uma estrutura de despesas, às vezes, muito maior do que uma pessoa que iniciou o trabalho em home office. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Às vezes, as pessoas acabam cobrando um valor que sequer paga o custo dela de trabalho, né? Então, quando a gente faz uma conta rápida, assim, uma pessoa recebe um salário de tanto, trabalha 8 horas por dia, você consegue rapidamente chegar ao preço de quanto é que custa a hora do trabalho dessa pessoa. O que é completamente diferente quando a gente se depara com um prestador de serviço. Mas acontece, porque para que a gente receba um valor X no final do mês, que é o que a gente quer retirar, a gente precisa pensar em receber um valor X por hora. E isso tem que estar na métrica da precificação do serviço. Em uso capião, isso é muito mais desafiador. Porque eu nunca peguei uma uso capião igual a outra no meu escritório. Já tenho muitas, tenho várias, elas são completamente diferentes. Pode ser uma uso capião em condomínio, uma unidade do lado da outra, que elas vão ser diferentes porque os requerentes são diferentes, porque a situação da aquisição daquela propriedade foi diferente, porque o titular de direitos reais muitas vezes é diferente. Então a gente precisa aí entender quais são os desafios de cada uma dessas usucapiões, né, para que a gente possa seguir. A própria história da posse de cada um é diferente, né, gurias? Às vezes você pega o cara, não, eu recebi do pai, fiquei aqui, não, eu comprei de um cara que não era dono, não, eu comprei dos herdeiros que não fizeram inventário, não, eu tinha um contrato de compra e venda e o cara morreu. A história da posse, né, ela é diferente para cada usucapião. E a posse, eu também entendo que estaria entre, talvez, um dos erros, é a análise da posse. Porque a pessoa não sabe olhar e dizer, será que isso aqui é uma posse, é uma detenção, uma posse para usucapião? Quando eu abro caixinhas, uma pergunta muito recorrente é, pago aluguel há 20 anos, posso fazer usucapião? Essa é... Adoro. Eu já nem respondo. Mas, ó, esse aí puxa para mim um segundo erro, tá, prof? E aí, eu já falando de erro, a gente colocou o tema 3 erros, mas é capaz a gente falar uns 30 se der tempo. Mas um erro que eu queria já puxar disso aí que você está falando, na minha opinião, é que muita gente não analisa o caso previamente para dizer se é possível fazer um uso capião. Então, eu me deparo com muitos casos, até de colegas advogados que chegam para mim para fazer uma consultoria de caso concreto no escritório, ou alguém que vem falar, eu quero fazer uma parceria, ou enfim. Quando a gente se depara com um caso, ou não dá para fazer, não se regulariza aquilo ali através de uso capião, ou existe uma forma melhor de se fazer que não uso capião, ou falta algum elemento importante para que você consiga fazer. Então, assim, muitas vezes a pessoa não faz uma análise. Eu já recebi
um caso de consultoria em caso concreto no meu escritório, em que o colega advogado, ele fechou o contrato para fazer uso capião, queria minha ajuda para fazer essa uso capião, e ele não tinha tempo de posse. Não tinha tempo de posse. E ele não tinha documentos dos possuidores anteriores sequer para a gente conseguir fazer uma soma de tempo de posse. Uhum. Então eu falei assim, você fechou esse contrato de uso capião? Fechei porque a pessoa, né, tá lá morando, não tinha tempo de posse suficiente, porque ele achou que ia conseguir enquadrar no uso capião especial urbana, mas o imóvel tinha mais de 250 metros quadrados, então a gente não conseguia fazer. Veja, um requisito ali básico. Muitas vezes a pessoa não analisa, bate o olho, uso capião, acha que uso capião é receita de bolo, quando na verdade não é, né? Eu tenho até um mantra que eu fico assim, repitam sempre comigo, nem tudo é uso capião, nem tudo é uso capião, nem tudo é uso capião. Porque realmente alguns advogados, e eu entendo isso, né? Porque assim, a uso capião extrajudicial, quando ela surgiu, ela foi muito difundida. Então ela foi passada para a mídia, ela foi passada para a população como se fosse a raiz, melhor, a solução de todos os problemas. Então assim, eu entendo que as pessoas automaticamente pensem no uso capião. Em contrapartida, me preocupa esse pensamento muito direcionado para uso capião, porque o uso capião realmente nem sempre é a forma mais rápida e também nem sempre é a forma mais barata e nem a forma cabível. Então, assim, me causa um pouquinho de espanto quando alguém traz para mim um caso também na caixinha, ou chega lá no cartório, ou algum amigo, alguém vem me abordar e perguntar a respeito, que eu falo assim, caramba, os requisitos estão previstos em lei. Não tem muita subjetividade em relação a isso. Os requisitos estão ali. Então, eu já sei, por exemplo, quando é cabível uma adjudicação compulsória. Eu já sei, por exemplo, quando é cabível ali, na verdade, um inventário. Eu já sei quando é que vai ser cabível a uso capião. Eu já sei quando é que vai ser cabível uma retificação administrativa. Enfim, tem como saber só pelos requisitos legais. Então, isso vai muito pela questão, muitas vezes, da falta do conhecimento. Porém, é importante também nós deixarmos claro que quando você pensa na uso capião, se você não tem o tempo de posse necessário, você não pensa na uso capião extrajudicial. Dependendo do caso, você pensa na uso capião judicial. Porque na uso capião judicial, durante o decorrer do processo, os tribunais entendem que você pode contar o tempo de posse. Então, seria ali uma alternativa. Não vou optar pela uso capião extrajudicial, porque falta 1 ano, 2 anos, né? Levando aquela conta. E aí, obviamente, vai ser arriscado, porque você não sabe o tempo que vai durar o seu processo, até a decisão de primeiro grau. Mas se você falar, cara, só faltam 6 meses, só falta 1 ano. Não, aqui pelo tribunal geralmente demora um pouco mais de tempo. Então, você consegue ali fazer uma conta e falar para o seu cliente, olha, vamos tentar por esse viés aqui, que existe a possibilidade de dar certo. Isso aí, estratégia, né? Estratégia é interessante. Ontem à noite eu tive aula com os meus mentorados e o tema foi holding, né? Não que eu tenha escolhido, eles puxaram, até fiquei, nossa. E daí a questão central era, vale a pena sempre a holding para evitar inventário ou não? E aí o debate foi para esse lado, que nem sempre vale a pena, nem sempre é a melhor opção, mas muitas pessoas falam holding. Então todo mundo fica, holding é melhor. Mas nem sempre vai ser. Se o cara tem pouco patrimônio, ele vai gastar com contador, vai gastar com a integralização, não vai valer a pena. Então, e mesmo tendo muito patrimônio, tem que tomar cuidado, porque às vezes tu acaba vulnerando o teu patrimônio. Às vezes o cara lá é meio idoso, o cara não vai ser atacado por nenhuma ação, mas os filhos podem ser atacados daqui a pouco. E aí a gente estava discutindo isso. E a uso capião, ela se assemelha a essa discussão. Nem sempre ela é a melhor opção, porque às vezes o oficial indefere, porque era caso de adjudicação, como disse a Gabi. Era um outro caso, era o caso de extremação, de divisão e extinção. Então a gente tem que tomar cuidado para não errar a estratégia, né? E aí, claro, é bom sempre conversar com colegas mais experientes, olhar tudo, não se afobar, né? Não se afobar. Uhum. Um outro erro também que eu vejo sendo muito cometido é exatamente o objetivo, gente, assim, da atuação extrajudicial. Lembrem sempre, tá? É celeridade, certo? Eficácia e segurança para todo mundo. A partir do momento que você opta pela utilização do serviço extrajudicial, ou, por exemplo, do procedimento da uso capião extrajudicial, e vou até pegar já um gancho, né? Porque as pessoas às vezes entendem que a uso capião extrajudicial é uma espécie de uso capião. E, na verdade, não é uma espécie de uso capião, é um procedimento. Então, a uso capião ou vai ser judicial ou vai ser extrajudicial. A uso capião extrajudicial, ela não é espécie. E aí eu vejo que muitas vezes a gente precisa fazer conta mesmo, tá? Quando uma parte chega lá no cartório,
eu percebo o quanto ela está perdida, porque até o advogado se perde um pouco nisso. Então, para poder você saber qual a melhor modalidade, qual o melhor procedimento e de que forma você vai regularizar o imóvel, o start sempre vai ser analisar a matrícula, sempre, não negligencie isso. O segundo ponto é você fazer conta e você verificar quais são os documentos que eu tenho, qual o melhor procedimento, o que é que vai ser mais barato. Quando a gente fala de barato, gente, não é no sentimento somente do que o seu cliente vai pagar, mas inclusive o tempo que vai levar para aquilo. E isso também entra na sua margem de cálculo para poder você mostrar para o seu cliente se é a melhor opção ou se não é a melhor opção. Então, analisando assim friamente, quanto meu cliente vai ter de custo? Vai ser realmente obrigatório, por exemplo, o meu cliente gastar contratando ali a confecção do memorial descritivo da planta? Não seria uma possibilidade, por exemplo, de não apresentar memorial descritivo e a planta, porque, por exemplo, o imóvel está dentro de um condomínio edilício de direito e não de um condomínio edilício de fato? Então, são análises que precisam ser feitas. E, Gabriela, como é que a gente faz isso? Estudando. Não tem como pular etapas. Se você está disposto a alcançar o sucesso, esteja disposto a passar pelo progresso da sua evolução enquanto profissional. Adorei. Progresso, sem passar pelo progresso que inclui a dor, não se alcança o sucesso, né? Nada. Não existe magia, né? Não dá para vender fórmula mágica. Sempre vai ter um processo de gestação do sucesso. A mulher leva 9 meses para ter um filho, né? Quanto tempo a árvore leva para produzir frutos, né? O ser humano às vezes quer adiantar tudo e quer da noite para o dia já sair com o seu grande nome, a sua grande reputação. Isso leva tempo. Quanto tempo nós estamos na rede, né, Gurias? Quanto tempo, né, trabalhando e coisa. Professor, e depois de 9 meses, a criança nasce com a cara do pai, o que para mim é uma afronta absurda. Acho absurdo isso, a cara do pai, depois de 9 meses da mulher carregando aquele bebê. Nossa, o cara fala assim, ó, ei, tu só carregou, né? Mas isso perdeu a amizade na hora. Um absurdo. Ó, o Diogo aqui, um beijo, Diogo. Diogo, até nosso aluno faixa preta também. Deve ser seu aluno também, porque a gente fica trocando aluno aí o tempo todo. É verdade. Ele perguntou aqui, o registrador tem maior rigor na análise da uso capião por conta do risco da fiscalização do CNJ? Exato. Sempre há antes de chegar no CNJ, passa pelo juiz corregedor, né? E aí o tribunal. Então, e além disso, a responsabilidade da tributação. Então, imagina que você fez a uso capião e algum imposto ali não foi cobrado, porque a uso capião, teoricamente, não tem que ter tributação. Então, vem depois aquela mão pesada do Estado para cima do registrador. Ó, aqui tinha que ter sido cobrado um ITCMD, né? Aqui você não observou esses documentos, não pegou a assinatura desse confrontante. E aí é aberto um processo administrativo, chamado PAD, que ninguém gosta, né? E aí você tem que se defender, até o registrador pode ganhar o PAD, faz parte do jogo também, mas é um incômodo, né? Então, para evitar um processo administrativo, ele tem um pouco mais de rigor na análise. Perfeito. E aí eu quero puxar um outro erro. Gente, sem ofensas, tá? Para vocês dois aí que estão dentro do cartório. Tá, mas tem uma coisa independente disso. Lá no escritório eu falo para minha equipe, eu falo assim, olha, não acredite no cartório. Mas não é, calma, mas não é assim, não acredite no cartório. Porque muitas vezes você vai no balcão do cartório, alguém te diz assim, ah, não, você não pode fazer tal coisa. Não é assim. Não é assim que a gente tem que tratar o direito do nosso cliente. Ontem eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas de uma pessoa falando assim, tentei fazer um uso capião extrajudicial e não consegui porque o registrador me disse que é ruim fazer por conta da demora. Aí eu falei assim, como é que se acredita simplesmente em algo que a pessoa fala? Às vezes, e a gente está diante de uma situação que não é apenas de cartório, às vezes você está diante de um advogado que não sabe, às vezes você está diante de um cartório que ainda não fez aquele procedimento. A pessoa não tem conhecimento. Então, se você é um representante, você é a voz do seu cliente, você é o representante do teu cliente, você está ali falando por ele, e é você que tem o conhecimento técnico necessário, você não pode simplesmente aceitar que alguém lhe diga, ah, não pode fazer, ah, não vá por esse caminho, ou ah, não faça extrajudicial, ou não é possível fazer dessa forma, simplesmente por achismo, por falar, porque às vezes a gente não tem aquele conhecimento e tudo que nos dizem a gente interpreta como verdade absoluta. Então é muito importante.
A falta do conhecimento faz com que a gente não consiga argumentar e não consiga defender os interesses dos nossos próprios clientes. Então, a gente precisa, sim, entender, ler o provimento 65 de 2017, ler o Código de Normas do Tribunal de Justiça do local onde a gente vai fazer e ir conversar com o registrador, ir conversar com o tabelião para fazer a ata notarial com conhecimento, com fundamentação técnica daquilo que a gente precisa. Então, muitas vezes a pessoa vai no tabelião, o tabelião fala, não vou fazer a ata notarial porque você não tem documentos para comprovar a posse. Poxa, tabelião, mas assim, eu posso comprovar a posse por outras formas. Vamos fazer uma diligência lá no imóvel e ouvir os vizinhos e colher ali depoimentos, testemunhas, pessoas que possam ali no entorno dizer o tempo de posse que aquela pessoa tem. Você levou uma solução para aquela pessoa e conseguiu resolver aquele problema. Então, muitas vezes, conversar é uma forma de conseguir resolver todas essas questões. Eu, agora, recentemente, tive um uso capião que não foi acolhido pela registradora por dizer que existia um possível litígio sem sequer intimar o titular de direitos reais do imóvel. O titular de direitos reais do imóvel não foi intimado. Meu cliente tem mais de 30 anos de posse. Então, não sei onde é que isso foi visto, né? Então, assim, pelo menos, para você me dizer que tem uma iminência de litígio, você precisa intimar, a pessoa precisa se manifestar ou não, né? Então, eu preciso ir com esses argumentos para conversar com a pessoa, senão, tudo que eu vou tomar não faça, não vá por esse caminho, porque objeções existem muitas, nós estamos aqui para quebrá-las, né? Seja no extrajudicial, seja no judiciário, essa é a função do advogado enquanto representante ali do cliente. Mas, amiga, também tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Eu super concordo com você, mas também, assim, existe uma fragilidade de muita coisa que chega para o balcão. E por isso mesmo que o advogado tem que conhecer dos procedimentos, né? E o que é que eu falo em relação à fragilidade para o que chega no balcão? Eu não lembro se eu estava dando uma aula semana passada, eu não lembro se foi no nosso curso de advocacia extrajudicial ou de direito imobiliário na prática, mas foi um dos dois. E uma aluna chegou com o caso dela e falou assim, porque eu estou querendo ingressar com um pedido de uso capião extrajudicial, mas, inicialmente, eu estou pensando em fazer uma adjudicação compulsória extrajudicial, porque assim eu tenho todos os documentos, tá? Essa construtora, por exemplo, ela é proprietária do imóvel, ela vendeu o imóvel para minha cliente, melhor, vendeu o imóvel para uma outra pessoa, essa outra pessoa vendeu o imóvel para minha cliente, então assim, né, teoricamente, está correndo tudo bem. Aí ela continuou. Eu tenho prova da quitação do valor integral, o valor foi totalmente pago, tá tudo ok aqui. E eu tenho também o contrato. Aí eu cheguei e falei assim, então se não tem cláusula de arrependimento, você tem um contrato para encher os requisitos legais, a adjudicação compulsória pode ser uma possibilidade de regularização. Quando eu fui abrir o documento, não era um contrato, era um recibo. Então ela disse que ela chegou ao cartório e que o cartório falou que era melhor ela entrar com pedido de adjudicação compulsória extrajudicial, porque ela preenchia todos os documentos. Quando você abre os documentos, não era. Então, assim, existe uma diferença entre um contrato e entre um recibo. São instrumentos completamente diferentes. Eu falei assim, olha, sendo muito sincera, se você entrar com pedido de adjudicação compulsória extrajudicial, o pedido não vai ser acolhido. Por uma única razão, você não tem um dos requisitos legais, que seria o contrato. Não, mas eu tenho um recibo onde fala que a pessoa recebeu aquele valor. Por isso que o nome é recibo. Um contrato, ele tem uma natureza completamente diferente do recibo. Então, assim, muitas vezes, quando chega a informação para o balcão, e por isso que tem que ser conversado e tem que ser apresentados os documentos também. E mais que isso, o advogado, antes de chegar no balcão, ele precisa conhecer sobre os requisitos legais, sobre a natureza jurídica de cada pedido, sobre as estratégias que ele vai estar utilizando para poder regularizar aquele imóvel, para poder evitar, inclusive, que ele receba aquela informação fragilizada do balcão, em razão da falta de apresentação de documentos ou da falta de passar informações da forma completa e correta, e depois ele chega, entra com o pedido, aí acontece o que o pedido não é acolhido, depois fala que o cartório é burocrático, e eu entendo que existem casos e casos, mas eu tenho me deparado cada vez mais com essa burocracia cartorária, entre aspas, embasada na falta de conhecimento do profissional. Por isso que eu falo, na atuação extrajudicial, gente, na atuação imobiliária, na minha opinião, é uma das poucas áreas onde você nunca vai ser substituído por um robô, porque realmente não tem fórmula mágica. Cada caso é um caso, cada documento é documento, cada opção de regularização vai ser uma opção, cada forma de atuação é uma forma de atuação. Então, assim, é uma azul que é muito pouco explorado, eu diria. Concordo. E
E sabe que o pessoal chega no balcão, como você disse, sem analisar os documentos que tem. E eu costumo falar que a gente tem que olhar todos os documentos do cliente, mas, claro, tem que entender quais são os documentos que o cliente tem. E aqui não é culpa do advogado. Na faculdade, ninguém senta com você para dizer, olha, esse documento aqui vai ser melhor assim. Esse documento vai ser melhor assado. Não, na faculdade eles dizem, porque Savini, quando falou da posse... Isso aí. Quem é? Os alunos odeiam disse outra reais. Coisa, né? É isso aí, cara. Que nem, não, assim, nada contra. Acho lindo as teorias, mas a gente tem que pagar boleto, né, Gabi? Tem que seguir a vida, tem que chegar no balcão, tem que apresentar o documento. E aí, esse recibo? Esse recibo é um documento, um título? Me serve para quê? O recibo está previsto lá no provimento 65 como um justo título para provar e diminuir o tempo em relação ao pedido da usucapião. Mas na adjudicação ele não está previsto para a gente como algo que vai servir para entregar o imóvel. Pelo contrário, como você falou, precisamos de um contrato. Aí os próprios colegas às vezes perguntam, mas que contrato? Cara, de onde é que surgiu a adjudicação? Ela surgiu lá na história da promessa de compra e venda, do antigo compromisso de compra e venda. Então tem que ter um contrato que você vai pagar parcelado e ao final o cara vai te dar a escritura. Aí ele se nega a dar a escritura, você compulsoriamente dá uma forçadinha para pegar o imóvel. Essa é a ideia. Então a gente não sabe nem o passado, por isso confunde tudo. Então é importante que documentos eu tenho, o que são esses documentos. Outra questão que a Gabi falou, olhar o que tem na matrícula do imóvel, né? Tem ainda pessoal que não entende de matrícula. Tudo bem, vai aprender. Mas olhar a matrícula do imóvel. Ah, não tem matrícula, tem transcrição. Tem que ir lá olhar também o que está escrito lá. E quando é urbano, não esquecer de passar lá no prédio da prefeitura, lá no município, ver o que tem lá no cadastro, né? Porque às vezes tem outra coisa no cadastro ainda, né? Essa tríade é muito importante. Quando é rural, tem que acessar o site do INCRA. Mas é a gente começar a entender de um monte de coisas antes de precificar, antes de dar a carteirada. E no próprio balcão do cartório, vou falar agora por experiência própria. Tem uma galera que faz a frente do balcão, que é o pessoal que muitas vezes está começando na prática e a gente bota no balcão para o cara perder a timidez, para o cara aprender a fazer a coisa andar. Atrás dele tem alguém que tem mais conhecimento, um escrevente com mais tempo. E atrás do escrevente tem um substituto. Então, às vezes você chega no balcão, eu tenho um contrato e faço usucapião adjudicação. Daí está ali o estagiário parado, ele olha, eu sei essa, adjudicação, eu sei. Adjudicação. Ah, não dá para dar usucapião. Não, se o senhor tem contrato, tem adjudicação. Mas ninguém viu o contrato até agora. Ninguém mostrou o contrato, só se falou. Aí sai o advogado embora e o estagiário deu tudo certo aqui. Não tem queixa nenhuma no balcão. Aí a informação, ela saiu errada, porque ela também chegou errada. Há um ruído na comunicação. Perfeito. Então, eu acho também que o advogado ele precisa se preocupar em ser técnico, em ser bom, em fazer direito. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Então, ter conhecimento, analisar os documentos, não fazer por fazer, analisar tudo e fazer um requerimento. Eu faço requerimento para ata notarial, eu faço requerimento com um requerimento como se fosse uma petição, explicando tudo, explicando o tempo de posse, juntando os documentos, fazendo tudo como se, o mesmo requerimento que eu levo para o registro de imóveis, obviamente adaptado, eu levo para o tabelionato de notas. Então é importante fazer uma pasta com documentos, esclarecendo as questões ali para facilitar o entendimento. Então, assim, a gente deve tratar esse procedimento como se fosse assim, eu estou enviando para um juiz, para o juiz verificar uma petição inicial com documentos, eu vou ter o mesmo nível de preocupação e organização do meu pensamento e da documentação para análise do registrador. Dessa forma, então, faz um requerimento para o tabelião, faz a ata notarial, volta, faz a adaptação desse requerimento. Da mesma forma, coloca ali, você precisa justificar o óbice, a correta escrituração. Existem lá todas as questões que a gente precisa cumprir no provimento 65 de 2017, então é colocar tudo isso e levar esse entendimento para o registro de imóveis. Mas
também, se você se depara com, o registrador disse que não faz porque o procedimento demora, ou mandaram eu fazer alguma outra coisa, protocole, faça o protocolo, né? E espere ter uma nota devolutiva, para na nota devolutiva que vai ser analisada ali, provavelmente pelo registrador, você verifica o que você precisa fazer, qual é o argumento, marca uma conversa ou envia, faz um outro requerimento ali explicando, mas protocole. O grande problema é a gente aceitar simplesmente, né, aquilo ali, não ter um documento que às vezes a gente não tem nem como argumentar para o nosso cliente, né? Falar assim, fui no balcão e falaram que não pode. Cadê o documento que disseram que não pode, né? Então, assim, é muito importante seguir com o protocolo. Eu vi uma pergunta aqui que alguém falou assim, se não cabia aqui a adjudicação, então o que é que caberia? E aí o esquema é o seguinte, nesse caso que eu trouxe para vocês dessa aluna, não cabe a adjudicação a adjudicação seja judicial ou extrajudicial, preencher nos requisitos legais caberia uso capião. E ela já teria, na uso capião extrajudicial, a justificativa do óbice para não conseguir fazer a correta escrituração da transferência da propriedade. Então, a gente tem que começar a perceber, e eu já quero puxar a orelha de vocês, que eu sou essa pessoa, que eu puxo a orelha do povo, que tinha uma galera aqui falando assim, mas a gente não viu direito imobiliário na graduação, a gente não viu direito... E aí veio uma galera aqui, quase um bloco de carnaval, a gente não viu, ok. E eu entendo, nós também não vimos direito imobiliário na graduação. O máximo que nós vimos foi direitos reais, e eu vou ser bem sincera com vocês. Eu aprendi direito imobiliário em 2011. Nós estamos em 2022, passaram-se 11 anos. Em 2011, gente, o livro de Scavone sequer estava ao alcance da mão. Entende? Então, assim, era uma outra realidade. Os cartórios aqui da Bahia, por exemplo, nem estavam privatizados. A gente não tinha, por exemplo, live com o professor Salomão todo santo dia de manhã cedo. Nós não tínhamos canais no YouTube, nós não tínhamos nada. Então, eu nunca vou falar para vocês assim, vai para a área imobiliária, porque a área imobiliária é fácil. Não é fácil. Mas é possível, sim, de você aprender, de você aplicar, de você conseguir excelentes resultados. Mas nós temos 2 blocos no carnaval, tá? Nós temos o bloco do carnaval, que vai ficar o tempo todo de aos céus, ó vida, eu não sei, é difícil, ninguém faz, eu não sei por onde começar, ai meu Deus, que desespero, eu estou... E que é normal esse nível de insegurança, porque todo mundo parte daí, todo mundo começa com esse nível de insegurança. E nós temos outro bloco que vai falar, poxa, eu não sei, mas eu me dedico a aprender. E é uma coisa que eu sempre costumo falar, não importa como você acordou hoje, não importa como você vai dormir amanhã, não importa o que você está vivenciando nesse exato momento, coloque em sua cabeça que você precisa fazer por você, pela sua família, pela sua comunidade ou pelos seus. Então você escolhe o futuro que você vai estar alcançando a partir da decisão que você toma hoje. Qual bloco de carnaval você vai estar? A pessoa que vai estar sempre arranjando uma desculpinha? Do meio para poder ser um bom profissional e alcançar excelentes resultados. Travou? Tá? Travou. Voltou. Eu fui dar um puxão de orelha Voltou. no povo, aí até travou a live. Mas existem os 2 tipos de pessoas, né? Aqueles que reclamam de tudo e aqueles que enxergam oportunidades. Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Uhum. Na pandemia, surgiram oportunidades no mundo virtual que não existiam, talvez, antes tão claras, quando não havia pandemia. Então, às vezes, o problema tem a semente da solução, às vezes o problema é uma solução, e às vezes, quando você tem um caso difícil, em vez de você largar ele, pega ele. Né? Mas eu não sei nem por onde começar, mas é aí que você vai aprender, né? Então, acho que essa postura mental de querer ir para o mundo e sair, claro, da nossa zona de conforto, é a postura que nos faz vencer. É você olhar e dizer assim, nossa, eu não sei isso aqui, mas apareceu uma oportunidade, eu vou mergulhar nela. Porque é assim que a gente cresce, né, gurias? Não é esperando no sofá, em casa, passar lá na Netflix como fazer uma uso capião, né? Não vai passar, né? Exatamente. Falamos que ia ser só 3 erros, né? Vamos passar para o 4º erro, então? Eu te contei, né, amiga? Pode falar. Não, eu falei só exatamente. Eu tô aqui vendo comentários, vendo tudo. Tô super feliz com essa live. Quase 500 pessoas aqui. Quase 500 online. Pessoas ao vivo. Boa audiência. Pessoal maravilhoso de manhã cedo acordando. É sensacional. O registro de imóveis aqui é show, viu? A É galera verdade. com a audiência, todo mundo aqui 6h37, aprende
muito, e é isso, eu fico muito feliz com a forma como o conteúdo tem sido disseminado hoje em dia, como a gente tem tanto acesso fácil, né? Então, esses erros, por exemplo, poderiam ser evitados. Eu, obviamente, já cometi muitos erros na minha carreira e a gente aprende com todos eles, né? E é muito legal quando a gente não precisa cometer esses erros. Quando a gente sabe, estuda, alguém vem, fala e a gente acaba conseguindo aprender com esses erros ao invés de acabar demorando mais com o caso, demorando com o caso do nosso cliente. E eu sou uma grande entusiasta da advocacia extrajudicial, de serviços extrajudiciais, porque eu vejo dentro do meu escritório o quanto isso faz uma diferença para o meu posicionamento, inclusive enquanto advogada, porque os meus clientes eles ficam muito mais satisfeitos com o serviço que demora logo. Eu fico muito mais satisfeita, muito mais realizada por conseguir dar fluxo de trabalho, por ver as demandas andando, por ver elas sendo concluídas. Fico muito mais feliz também por receber meus honorários de forma muito mais fácil, muito mais rápida. Então, a gente já tinha aí uso capião desde 2016, né, quando o CPC de 2015 entrou em vigor, mas de uma forma mais segura a partir do final de 2017 com provimento. Nós temos, agora, a partir desse ano, a dedicação compulsória extrajudicial. Nós tivemos aí procedimentos, até postei um vídeo essa semana, procedimentos, que foi esse procedimento em abril, do inventário extrajudicial, que possibilitou, ou seja, alterou aquela resolução 35, possibilitando que o dinheiro da conta do falecido possa ser utilizado para pagar as custas do imposto de transmissão, ou seja, uma coisa que você precisava ir para o judiciário, já tendo o procedimento do inventário extrajudicial previsto, mas você precisava ir para o judiciário quando você não conseguia tirar aquele dinheiro, quando os herdeiros não tinham valores. Então, o extrajudiciário está sendo extremamente prestigiado o tempo inteiro. Óbvio que não é perfeito e não está perfeito. A gente precisa de muitas coisas ainda para conseguir seguir. A gente teve a jornada, não foi? Professor, você foi para essa jornada? Eu acabei não indo. Acho que Gabi não foi também, né? Para a jornada. Não fui. Ó, ano que vem eu quero me dar um pouco mais de direito de viajar, tá? Esse ano eu tô fazendo muito conteúdo ainda e como eu tava esperando esse concurso, tô segurando. Mas ainda foi um ano de muito conteúdo. Mas ano que vem eu quero ir na Hotmart e quero ir para Bahia também. E se tiver alguma jornada eu vou, tá? Mas não tive tempo esse ano. Pois, mas lá na jornada a gente teve enunciados, né, que trouxeram entendimentos muito importantes. Então, a gente vê que, no final das contas, advogados, registradores, tabeliães, está todo mundo de mãos dadas, né, membros do Poder Judiciário também, todo mundo de mãos dadas, tentando trazer uma segurança maior, tentando trazer uma unificação de procedimentos para as demandas extrajudiciais. Mas eu estou falando isso tudo porque eu quero te fazer uma pergunta, professor. Toda vez que eu venho para as lives com o professor Salomão, é a oportunidade que a gente tem para trocar figurinha, né? Eu aqui enquanto advogada, ele é registrador lá no Sul. Então, o que você acha sobre... você já tem visto aí os seus colegas, as pessoas, os registradores, falando sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, aceitando e já dando seguimento a esse procedimento, ou o pessoal está esperando um provimento? Porque eu acho que a lei é autoexecutável, né? Mas ela é omissa em muitos pontos. Então, a gente ainda realmente não consegue... se o titular de direitos reais faleceu, mas tem a promessa, tem tudo. Pode ou não pode? No meu entendimento, não pode, porque o cara precisava ser notificado. Mas será que vem um procedimento aí, um provimento aí e vai regulamentar essa questão? Aí eu queria saber do sentimento de vocês aí, dos registradores internamente, o que vocês acham? Ó, você imagina só, se a uso capião com provimento já tá difícil, tu imagina a adjudicação sem provimento, né? Então, assim, a vontade é grande, porque todos nós gostamos de trabalho, não queremos negar trabalho nunca. A gente sabe que a gente depende do trabalho para viver aqui. A gente não é servidor público, então, vindo do trabalho, a gente vai receber. Tá? O problema é que a lei ficou um pouquinho aberta, ainda mais com aquela revogação do inciso que trazia a ata notarial, que seria uma forma de segurança para compor mais o procedimento. Não que seja proibida, pode vir. Então, assim, a movimentação toda de bastidor, qual é? Vai ser bom, vamos fazer. Mas como faz? Quais documentos exigir? Então, ainda está, assim, engatinhando. Agora, uma aluna minha disse que conseguiu uma, né, em Minas Gerais. Eu estou ansioso para
saber o que ela apresentou, como foi o deferimento. Porque eu ainda não vi, na minha volta, nenhum caso concreto, sabe? Mas estou ansioso esperando. Eu já tive gente consultando, mas não apresentou documentos. O pessoal veio e disse, eu estou pensando, o que tu acha? Disse, beleza. Agora a questão precisaria aprovar porque não saiu a escritura. Então tem que notificar a pessoa. E isso é uma coisa que lá na usucapião incomoda. O óbice para não escriturar, né? Vocês lembram disso, né? Lá na usucapião, você vai fazer a usucapião com uma sessão de direitos hereditários. Por que tu não fez inventário? Né? Qual é o óbice? Então, na adjudicação, a gente também vai ter que levantar óbices ou não? Então, surgem algumas incertezas ainda, que eu acredito que devam ser supridas em breve. Pegando o gancho já para poder fazer uma pergunta também, o Conselho Superior de Magistratura de São Paulo, há algum tempo, ele tinha se manifestado no sentido de que não caberia ao delegatário entrar no mérito em relação à impossibilidade de uma outra forma de regularização que não fosse a usucapião, que preenchendo os requisitos legais, a usucapião deveria ali ser devidamente deferida. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Porque, em contrapartida, nós temos o próprio provimento 35 do CNJ e nós temos a própria responsabilidade do cartório enquanto isso, né? Afinal, nós temos que fiscalizar o recolhimento dos tributos e tal. Como é que o senhor enxerga isso aí? Eu entendo que toda vez que direcionar para uma usucapião extraordinária, não há de se questionar óbices e outras formas de regularizar. Por quê? Porque o Código Civil fala assim, da aquisição da propriedade. Daí ele fala, uma forma é o registro. Lindo, o Código está dizendo, uma forma é o registro. Outra forma é usucapião. Ele não diz que a usucapião é uma forma de regularizar, ele diz que é uma forma de aquisição. Então, antes de eu falar em regularizar, eu tenho que enxergar que registro e usucapião são formas de aquisição. Agora, se eu for trabalhar as formas de usucapião, algumas delas me exigem boa-fé, justo título, que são requisitos da ordinária, não da extraordinária. A extraordinária, ela extrapola o prazo e, pelo tempo incontestável, eu me tornei dono. Então, veja, quando é que eu me torno dono? Não é com o registro. Eu me torno dono quando eu preencho os requisitos fáticos. A união estável, quando é que ela se forma? Não é quando eu levo ela a registro. É quando você olha e vê que aquilo ali é uma família. A luz da Constituição vem e espelha. Meu filho, isso é família. Pronto. Tem efeitos parecidos ao casamento. Assim também é a propriedade na usucapião. Passaram-se os prazos, passou o tempo necessário, o que acontece? Eu me tornei proprietário. E quando eu me torno proprietário, para que eu preciso registrar? Para declarar isso à comunidade, publicizar que realmente agora a minha propriedade está também num livro. Não é apenas minha, que todo mundo sabia. Está num livro para evitar prejuízos a terceiros. Então, ela é uma forma de aquisição. Então, quando eu estou diante da extraordinária, eu entendo que eu não tenho que ficar questionando. É porque tu não fez inventário. Não fiz inventário porque eu não fiz inventário e o tempo passou e eu sou o dono. Deu 20 anos de posse. Quem quer questionar? Por que o fisco não cobrou o tributo nesses 20 anos que morreu meu pai? Ninguém quer cobrar nada agora? Então, eu, pela extraordinária, eu entendo que é uma opção de aquisição da propriedade. Até o código não fala assim, primeiro tem que tentar o registro, depois tem que tentar o usucapião. Ele não fala. Ele diz lá claramente, da aquisição da propriedade, da usucapião, da avulsão, ele vai falando aí, do registro. O registro é uma das formas. A morte, a sucessão, também é uma forma de adquirir a propriedade. Só que eu fico sem um dos poderes dela, que é o poder de disposição. Mas quando o papai falece, eu sou dono. Ninguém vai dizer que eu não sou dono. Então, se eu não fizer inventário 5 anos, a propriedade ficou sem dono? Não, eu sou dono. Mas eu tenho que fazer o inventário para apurar as dívidas, apurar a documentação toda está correta e, finalmente, partilhar isso na devida proporção de cada herdeiro. Mas todo mundo é dono do bolo. Então,
Uso capião, para mim, nem sempre tem que se questionar óbice ou dizer, poderia ter sido de outra forma. Na extraordinária, eu vejo como uma forma mais clara de trabalhar. E na especial, que é aquela uso capião do mínimo existencial, pró-mísero, que é daquele cara que nunca teve nada, que está pela primeira vez tentando, ali nós temos um viés constitucional muito forte. É o direito de acesso à propriedade. Ou seja, é o patrimônio mínimo da família. Ali também tem que se procurar ao máximo levar ela adiante. Por quê? Porque as pessoas que não têm nada, a Constituição foi lá e disse, para você não interessa o direito de propriedade nesse momento, porque você não tem propriedade. Você tem que ter o direito a ter uma propriedade. Então, para ter uma propriedade, nós vamos facilitar a tua vida. Vai ser só 5 anos. E tu não precisa, se tu não tem outro imóvel, melhor ainda, porque aí eu vou conseguir acelerar isso aqui. Vamos por essa linha. Então, essa usucapião, ela tem que ser olhada com mais carinho pelo registrador. É verdade. E só para a gente finalizar aqui, falar de um erro, você falou de prefeitura e tudo mais, acho que uma coisa que eu tenho visto corriqueiramente aí são pessoas não se preocupando em verificar se aquele imóvel tem um enfiteuse ou não tem, para verificar o tipo da usucapião, né? Se ele vai fazer um usucapião de domínio útil ou se vai ser uma usucapião da propriedade mesmo. Então, acho que é uma das coisas que tem que estar no checklist inicial, assim, né? Enquanto eu vou, antes de fazer a ata notarial, antes de qualquer coisa, eu vou ali dentro daquele meu checklist verificar. Aqui em Salvador, acontece muito de o terreno, o imóvel, ele não tem nada na matrícula, mas quando você vai lá para o documento da prefeitura, que sai o valor venal do imóvel, ele tem escrito assim, terreno laudêmio. Tem escrito isso no documento. Então, dali você já consegue verificar, putz, ali deve ter, a gente deve se deparar. Então, vamos procurar saber se é isso mesmo, se não é, ou se a prefeitura entende que existe um enfiteuse sobre aquele imóvel ou não, para que se faça o procedimento da forma correta, né? Porque você precisa apresentar o tipo da usucapião, a forma que você vai fazer para a sua ata notarial sair correta, para o pedido do registro sair correto também. Então, acho que esse é um ponto que tem que estar lá no checklist inicial e que muita gente não se preocupa tanto em verificar isso de início. Aí, até para poder, já está chegando o horário que a gente precisa encerrar a live, né? Mas até para poder arrematar, eu acho importante também trazermos como é que você pode convencer o seu cliente de que a usucapião é a melhor opção para resolver o caso dele, obviamente preenchendo os requisitos legais, tá? Gente, a regularização da propriedade imobiliária, a partir do momento no qual vai ocorrer a aquisição, né, em razão da prescrição aquisitiva, ela vai trazer um viés totalmente voltado para a questão econômica para o seu cliente, no que se refere ao patrimônio dele. Então, assim, Gabriela, estou tentando convencer o meu cliente de que o usucapião é a melhor forma e ele está meio receoso, ele está achando que eu estou cobrando caro, ele está achando que não vale a pena investir agora, né? O objetivo é a gente tem que pagar boleto, né? Então foca exatamente como é que você convence o seu cliente. Então, o primeiro ponto é o seguinte, de acordo com a Noreg, gente, um imóvel que ele não está regularizado, com a propriedade regularizada, ele chega a ter uma depreciação de valor de mercado de pelo menos 30%, sendo que nós temos algumas pessoas que falam que não é a partir de 30%, mas sim a partir de 50%, porque não há propriedade. Então, primeiro ponto, a desvalorização. Se o cliente, se o teu imóvel é de 400 mil, ele vai estar, 300 mil, ele vai estar ali pelo menos desvalorizando 90 mil reais pelo fato de não estar com a propriedade regularizada. É a primeira coisa que você pode mostrar para o seu cliente. Imagina, você viveu, comprou esse imóvel, é onde você mora com sua família. Amanhã, por exemplo, o senhor falece, onde é que sua família vai ficar morando? Se tivesse que vender, não valeria 300, valeria 210. Seria uma possibilidade de você argumentar com o seu cliente. Aí uma outra possibilidade seria você mostrar para o seu cliente as vantagens que ele tem quando esse imóvel estiver devidamente regularizado. Então imagina que amanhã o senhor passa por um problema financeiro na sua empresa ou na sua família e você não tem sequer um imóvel para dar de garantia para aquisição de um empréstimo. Então visualize também que isso vai trazer mais segurança para sua família como um todo. O senhor sabe de hoje, o senhor não sabe de amanhã, seria uma outra possibilidade. E a outra possibilidade seria exatamente você mostrando para ele que a partir do momento que ele resolve colocar aquele imóvel para venda no mercado imobiliário, ele só consegue vender esse imóvel através de financiamento imobiliário, gente, se o imóvel estiver totalmente regularizado. E durante a pandemia, de acordo com a ABCIP,
houve um aumento de 200% de financiamentos imobiliários, comparando o ano de 2020, 2021 para o ano de 2018 2019. Então, até em um momento totalmente atípico, veio o mercado imobiliário e chegou ali e deu um salto. Então, a gente pode perceber que muitas vezes também o cliente ele pode não estar fechando com você porque você, por alguma falta de conhecimento ou por uma falta até de visão estratégica, não conseguiu mostrar para ele que fazer aquilo não seria um custo, mas seria, na verdade, um investimento. Então, lista exatamente de acordo com o tipo de cliente que você tem, quais são os argumentos que poderão convencê-lo de regularizar a propriedade imobiliária. Ó, quero aproveitar esse gancho que é fantástico e dizer o seguinte, né? As pessoas só procuram para regularizar quando elas realmente precisam, né? Gabi deixou isso bem claro. E aí vem aquela teoria da dor, né? Se você tá com uma dorzinha de cabeça agora de manhã, você vai tomar um negocinho, né? Vai esperar, vai deitar um pouquinho, tá? De repente, à tarde, vai tomar um outro medicamento, não vai ao médico. Mas se você agora de manhã tropeçou, caiu e quebrou o braço, deu fratura exposta, você vai ao médico hoje de manhã. Não tem escapatório, tu vai, tá? Assim também é com a propriedade. A pessoa assim, não, uma hora dessas eu vou regularizar, né? Agora, quando aparece alguém e diz assim, eu quero comprar a tua propriedade, o cara, meu Deus, eu preciso regularizar essa propriedade, eu preciso regularizar um advogado que regularize, é urgente, né? É isso que acontece. Ou tipo, o governo diz assim, ó, liberamos um crédito para as pessoas reformarem seus imóveis por dentro, assim, deixar a casa novinha. Ah, eu quero. Não, tem que ter a propriedade regular. Meu Deus, preciso regularizar a propriedade, tá? Então, realmente, a dor é um dos fatores que leva o cliente a procurar o profissional, o advogado que regulariza. Agora, como a Gabi falou, a gente pode argumentar para a pessoa, para ela entender, ou seja, aumentar o nível de consciência dela, que ela pode ter melhores soluções, né? Então, a pessoa está lá parada, ela diz, eu não quero regularizar agora, eu vou regularizar quando der. Então, a gente precisa mostrar para ela. Tu já viu que tem uma linha de crédito excelente hoje no governo para trocar toda a cozinha? Sabia dessa? Trocar a sala, coisa linda, né? Construir garagem, os juros é mais barato que a gente imagina. Não sabia. Olha lá o vizinho construindo, coisa linda, né? Ele não tinha pila no bolso, né? Mas ele conseguiu o financiamento, né? Então, esse nível de consciência é algo que gera o sentimento da pessoa em regularizar. No marketing, a gente fala muito das maçãs. Quando a gente vai oferecer para o mundo um curso, a gente sabe que algumas maçãs da árvore, né, elas estão prontas para serem colhidas. Eu só levanto a mão e pego essas maçãs. Isso normalmente acontece quando qualquer pessoa lança um curso digital e as pessoas estão loucas para comprar o curso, tu não precisa nem fazer rodar CPL, né? Tu só vai lá e diz, ó, abrir um curso, o pessoal já compra direto, né? A maçã está muito fácil de ser alcançada. O difícil no marketing digital é eu pegar a maçã lá de cima da árvore, né? Essa eu tenho que escalar a árvore, dizer, aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso mostrar para a pessoa que é importante ela fazer um curso de regularização de imóveis para ela ganhar com isso mais clientes e melhorar a sua advocacia. Então eu tenho que aumentar o nível de consciência da pessoa para chegar até ela e mostrar a importância do nosso trabalho. É assim, a mesma coisa na hora de regularizar imóveis. Tem pessoas que olham para mim e dizem, não, isso aqui era do meu pai, não fiz inventário, mas também não estou preocupado. Quando precisar, uma hora dessa eu vou regularizar. Então, o cara não está nem aí para a coisa, né? Ele sabe quem é que vai me tirar daqui. Então você precisa fazer um trabalho de conscientização, que é o quê? Sabia que tem linha de crédito? Né? Porque sabia que existe dinheiro fácil para regularizar, para mobiliar o teu apartamento, trocar a mobília, dar um ar novo para você. Sabia que pode pegar um dia para comprar um carro e dar a tua casa em garantia, e trocar um carro novo? Essas coisas é que acabam levando a pessoa a um nível de consciência maior de regularização. Estou eu falando de marketing junto agora. Não, mas tem que procurar mesmo, né? Adorei, professor, é isso mesmo.
Então, muitas vezes a gente tem que realmente elevar o nível de consciência do nosso cliente, não só... Acho que Gabi estava querendo arrematar, dizendo da necessidade da gente realmente aumentar o nível de consciência, né? Gente, que para poder aumentar o nível de consciência, você precisa enxergar exatamente o que para aquele cliente é muito importante. Então, óbvio que aumentar o nível de consciência de uma pessoa que terminou de comprar um imóvel, que é um jovem investidor e tal, a forma de abordagem é uma. Ele está muito ligado no dinheiro. Aí, às vezes, aumentar o nível de consciência de uma pessoa, por exemplo, que é pai de família, que está com a idade avançada, às vezes já tem alguma doença pré-existente, o nível de consciência é outro. Então, você precisa, inclusive, entender qual tipo de cliente você tem, que no marketing digital seria a persona, né? Entender qual cliente que você tem para poder entender qual seria o tipo de forma de abordagem para que ele enxergue a necessidade de fazer isso. E aí já fica como dica também, se você estiver pensando em aumentar esse nível de consciência do seu cliente, no que se refere, por exemplo, né, com o assunto de hoje, da uso capião extrajudicial, você pode fazer uma pesquisa exatamente no entorno do bairro. Vamos dizer que o seu cliente, João da Silva, ele mora na rua Pedro Amaral, número 31, tá? E aí ele tem lá uma casa de 300 metros quadrados, é uma casa que ele é possuidor, ele não é proprietário. Aí você faz uma pesquisa na OLX, na Zap, em qualquer plataforma de venda de imóvel, e aí você faz a pesquisa, o valor médio do metro quadrado de um imóvel regularizado naquela mesma rua. Aí o que é que você faz? Você mostra para o seu cliente, olha, o seu imóvel hoje, ele está valendo tanto. Mas o imóvel do seu vizinho que é do lado, que tem 1/3 da metragem, ele está valendo tanto. E sabe por que ele está valendo tanto? Porque esse imóvel aqui está regularizado. Essa pessoa ela tem segurança jurídica, quer dizer que se ela quiser vender, inclusive, ela consegue vender através de financiamento bancário. E hoje, mesmo quem tem muito dinheiro, observe que pelo menos uma parte do valor acaba fazendo financiamento para não se descapitalizar pelo todo. Então, uma simples pesquisa em relação ao bairro pode gerar o convencimento do seu cliente para que ele te contrate e você consiga ali regularizar aquele imóvel através da uso capião extrajudicial ou de qualquer outra modalidade. Maravilha.